Tiradentes, o Joaquim da Silva Xavier, né? Ele foi um alferes, o que significava na época ser um militar de baixa patente, né? O Tiradentes, ele participou do movimento da Inconfidência Mineira, mas para falar de Tiradentes a gente tem que abordar de duas maneiras, né? A primeira é que ele foi visto por muito tempo como ele foi colocado na história, né, como um herói da Inconfidência Mineira, como aquele que lutou por uma república. Mas a partir da década de 50, 60, os historiadores chegaram à conclusão de que ele não foi um líder, né? Ele foi apenas mais um participante desse movimento, que foi uma conspiração, que não foi um movimento que chegou a acontecer, mas ele participou apenas. Ele não tinha ideias diferentes dos outros. Os outros compartilhavam das mesmas ideias, né? A única coisa é que o Tiradentes foi o único que perdeu a vida, né? A punição a ele foi dada diferente porque ele não era nobre. Essa ideia, porque na época, no final do século XVIII, ainda a nossa sociedade estava fundada no antigo regime, né, uma sociedade estamental, e nós tínhamos códigos direcionados para cada classe social, e todos os participantes da Inconfidência Mineira tinham título de nobreza. Já Tiradentes não, porque ele era um militar, né, como eu disse, de baixa patente, e ele sim pôde receber essa punição, né, essa punição capital aí do enforcamento. Ele só foi enforcado por conta disso, né? Porque ele não tinha um título de nobreza. Os outros foram punidos sim, mas não com essa pena capital. Então ele vai ser enforcado no Rio de Janeiro, o seu corpo vai ser esquartejado e foi levado o corpo do Tiradentes para Vila Rica, em Minas Gerais. E eu digo que foi um teatro, né? A morte de Tiradentes foi um teatro pedagógico. Por que um teatro pedagógico? Porque o momento que eles pegaram esses pedaços, né, do esquartejamento, e eles foram colocando, né, em praça pública para mostrar para os outros o que acontecia quando se colocava contra a coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira foi um movimento contra a tributação, né, da coroa portuguesa. A coroa portuguesa cobrava altos impostos que não era aceito pelos colonos ali, pelos inconfidentes. E eles realizaram então um movimento de conspiração, porque foi uma conspiração contra a coroa portuguesa, reclamando desse excesso tributário cobrado por os portugueses. Todos os feriados históricos são importantes, não para exaltar a figura, não para exaltar a imagem de Tiradentes, mas para que as pessoas reflitam e conheçam sobre a história. Porque os brasileiros, eles não sabem sobre a sua própria história, eles não se apropriam da sua própria história. Eles estão mais preocupados com as histórias de outros grupos, né, e não conhecem da sua. Então é importante esses feriados, né, o de Tiradentes e de outros, para que as pessoas conheçam esses acontecimentos aí e reflitam sobre eles.